Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregor Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade no nosso curso de CSS3. Bom, nessa aula nós vamos estar falando sobre os elementos de 3D, de 2D e na próxima aula sobre os elementos 3D da CSS3. A partir da versão 3 da CSS, essa linguagem ganhou a capacidade de interagir de uma forma diferente com os elementos, dando para eles características e comportamentos 2D ou 3D, dependendo da sua implementação, ok? Bom, aqui nós temos um exemplo do que o 2D pode fazer, ó, certo? Eu passei o mouse sobre o elemento e com JavaScript, utilizando as tags CSS, né, os comandos CSS 2D, eu consigo, por exemplo, girar um elemento, eu consigo aumentar o tamanho dele, eu consigo mover ele na tela. E utilizando as características 3D, eu consigo, né, os comandos 3D, eu consigo fazer com que o elemento tenha realmente característica de 3D. E a gente vai aprender a implementar isso aqui. Primeiramente, para mostrar para vocês, eu copiei esse exemplo aqui, ó, eu tirei esse exemplo daqui, trouxe para um documento à parte, para vocês verem que é possível fazer com CSS? Mas a gente precisa do JavaScript, porque é o JavaScript que dá essa continuidade no movimento. Quando o CSS ele é estático. Quando eu dou o comando, por exemplo, para virar um pouquinho, ele vai virar só um pouquinho. Para fazer ele virar, ficar virando, eu preciso de uma linguagem de programação que fica chamando o mesmo comando várias e várias vezes para dar esse efeito de movimento, tá? Então, aqui, ó, eu vou disponibilizar o código para vocês, que esse exemplo que está na W3C, mas olha para vocês verem. Eles implementaram aqui duas divs com 2D e 3D. E no onMouseOver, ou seja, quando eu passo o mouse por cima, ele chama o RotateDiv ou RotateYDiv. RotateDiv para o 2D e o RotateYDiv para o 3D. E aí eles implementaram aqui algumas funçõezinhas JavaScript que fazem isso, tá certo? Que ficam chamando aqui, ó, fazendo uma espécie de loop e chamando várias vezes. Então a gente precisa do JavaScript para dar um apoio aí para implementar isso. Quando a gente estiver vendo JavaScript, vocês vão aprender a criar funções, vocês vão entender como isso aqui funciona, porque vocês vão estar confortáveis com a linguagem JavaScript. Então, mas foi aqui apenas para vocês verem como é que funciona, né? Então o console está limpinho aqui, ó, não tem erro nenhum. A implementação não ficou muito grande, foram apenas 80 linhas com CSS, com JavaScript, com código. Mas isso é o que o CSS pode fazer, né, a partir da versão 3. Agora a gente vai ver algumas implementações aqui seguindo a documentação, começando na parte 2D, tá ok? Então ele tem aqui comandos como translate, rotate, scale, squeal em X, squeal em Y, matrix. Então tem vários comandos aqui, eu vou explicar alguns deles para vocês clarearem como isso funciona. Por exemplo, eu posso ter aqui o transformed. Esse transformed ele vai mover um elemento. Lembrando que a nossa tela ela é Y e X, tá ok? Então ela é Y assim, começando aqui positivo, terminando aqui negativo. E aqui em X, começando aqui, na verdade ela começa em 0, tá? E vai até infinito, vai de 0 a infinito. Então se eu pregar aqui, por exemplo, o translate, vamos usar aqui nesse exemplo o deles, ó, ele tá usando a tag aqui transform para poder transladar esse elemento 50 pixels em X e 100 pixels em Y. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 150 e mandar rodar, vocês viram que ele empurrou um pouco mais. Então eu consigo movimentar o meu elemento na tela sem usar exatamente margem ou pad. Eu estou transladando esse elemento. Então eu consigo fazer isso com JavaScript para fazer com que o elemento fique mexendo, porque o JavaScript é uma linguagem de programação, eu consigo fazer ele ficar executando isso aqui infinitamente. Tá? Então, só para vocês verem como funciona. Agora, por exemplo, o Rotate. Eu preparei um documento aqui que eu também vou disponibilizar para vocês. Eu tenho aqui uma div que vai rotacionar. Não, né? Então ela chama aqui myDiv. E aqui eu estou dando um transform rotate nele 5 graus. Né? Eu estou rodando ela 5 graus. Então, é o que deu esse aspecto aqui dessa div do meio. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50 degrees, vocês vão ver que ela já vai girar bastante, né? Ela vai mover muito mais.
Então, esse que é a função do rotate. A gente tem também o squeal. O squeal ele vai inclinar, né? Você pode ver aqui que o meu elemento está inclinado. Eu posso inclinar ele em Y como ele está agora, como eu também posso inclinar ele em X. Tá? Então, é um negócio bem legal. E tudo também sempre passando em graus. Quantos graus eu quero? Opa! Por exemplo, 90 graus. Ela sumiu porque ela virou aqui para dentro da página, né? Ela vai estar afundada aqui para o cantinho da página. Deixa eu girar ela um pouco menos. 30, né? Eu poderia também aplicar um translate nela para ela poder vir para cá, a gente poder ver o movimento. Mas aqui é só para vocês verem como funciona o comando skills. Ah, tem também aqui o comando scale. O comando scale ele vai aumentar o tamanho do meu elemento a partir do original. Por exemplo, eu estou aumentando ele 140%, né? 1.4, 140%. Eu posso diminuir ele também para 90% do tamanho original. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui 2 e 3. Deixa eu remover esse comando aqui para ver se eles estão conflitando. Bom, então eu tenho aqui, ó. Então eu escalei essa minha div o dobro do tamanho em X e o triplo do tamanho em Y, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 e 1, ele fica no tamanho normal, né? Porque é 100% de X, 100% de Y. Mas se eu quiser dobrar, eu dobrei ele em X e aqui agora eu quadrupliquei ele em Y. Então eu tenho como escalar o tamanho do meu elemento utilizando a propriedade scale, tá certo? Então, isso aqui foram alguns exemplos, né? Vocês podem explorar os demais exemplos, mas não tem mais muita coisa aqui não. Tem o transform a gente viu, o scale a gente viu, o squeal em x e y a gente viu, né? Tem aqui, acho que agora é só o Matrix e tem mais alguns outros em 3D que eu vou abordar eles na próxima aula, tá ok? Então, isso aí é só para vocês verem a capacidade de movimentação em plano bidimensional, né, 2D, que é X e Y. E agora no próximo a gente vai ver X, Y, Z, que é o 3D, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum. Implementem esses códigos aí que serão disponibilizados, mas escrevam ele na mão para vocês poderem treinar. Explorem bastante os exemplos do site e eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.